Hoje nós vamos falar de um tema muito importante chamado a inteligência emocional. Luiz Henrique, o que é inteligência emocional? Por que eu devo estudar inteligência emocional? Inteligência emocional ela é muito importante. Por quê? Porque hoje você tem vivido, sabe como? Pelos seus instintos. Você tem vivido de forma instintiva e muito dos seus instintos eles foram programados lá atrás na sua infância. Então você tem trazido muitas crenças negativas, você tem muitos impulsos que você faz que não era para você fazer e muitas decisões que você tomou hoje e tomou no passado que realmente complicaram a sua vida foi por falta de inteligência emocional. O que a inteligência emocional vai fazer você? Dominar suas emoções, gerir suas emoções para que você possa ter decisões mais assertivas. E essas decisões, elas vão refletir em todas as áreas da sua vida. Então, fica comigo até o final, você não vai se arrepender, essa aula vai ser muito produtiva e sem dúvida você vai sair daqui com muitos esclarecimentos em relação ao que é a inteligência emocional, para que ela serve, onde eu devo aplicar, o que que vai fazer se faz realmente sentido eu entender sobre isso. Então, hoje eu vou estar falando para vocês os grandes segredos da inteligência emocional e o que que ela pode estar fazendo de verdade com você. Então, você vai entender também nessa aula, se você ficar comigo até o final, e você vai entender como viver além dos seus instintos. Lembra que muitas coisas elas acontecem de forma instintiva. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Por exemplo, quando você acorda, você levanta, você já vai direto para o banheiro, escovar os dentes, tomar banho, se vestir. E você faz isso de forma tão natural que você não precisa pensar muito. Mas agora, por exemplo, você vai fazer uma prova da faculdade. Presta atenção que você tem que se dedicar muito. Mas por que você não precisa estudar para escovar os dentes? Porque você já faz isso de forma instintiva. Vocês que já dirigem, pode prestar atenção que quando você entra no carro, você começa a andar de forma instintiva. Como assim de forma instintiva? Você pega o carro e anda. Se seu telefone tocar, você consegue atender, você consegue ligar o som, baixar o som, consegue regular o ar-condicionado. Tudo isso de forma natural, de forma natural. Por quê? Porque você já faz de forma instintiva. Diferente dos primeiros dias que você começou a dirigir. Você começou a dirigir, você ficava todo apreensivo, às vezes não sabia qual era a hora de trocar a marcha. Por quê? Porque você ainda estava aprendendo, você ainda estava treinando. Mas quando você treina e você desenvolve, quem vai tomar de conta disso é os instintos. Um jogador de futebol, por exemplo, quando ele vai chutar no gol, fazer algum drible, muitos dos dribles que ele dá no campo de futebol, ele faz de forma instintiva, porque ele já treinou tanto que o cérebro dele responde isso de forma instintiva, de forma natural. Então, hoje, nessa aula de inteligência emocional, eu quero ensinar vocês e trazer essa clareza que a inteligência emocional ela tem que fazer parte da sua vida. Eu quero que você comece a programar sua mente, programar o seu ser, para você começar a tomar decisões que realmente fazem sentido na sua vida. E a primeira dica que eu vou dizer para vocês, pega aí seu bloquinho, ó, pega o bloquinho, pega a caneta e vai anotando. Vamos lá. Primeira dica: nunca tome decisões nem muito feliz demais, nem muito triste demais. Fica aí comigo até o final, vai valer a pena. Você vai ter insights poderosos que você pode aplicar na sua vida e realmente evoluir ainda mais como pessoa, como profissional, e você vai ver que realmente faz sentido. Então, ó, deixa eu falar para vocês é necessário você realmente aprimorar isso. E a inteligência emocional ela vai fazer toda a diferença. Então, deixa eu dizer para vocês: existe um estudo, certo? Existe um estudo que as pessoas que mais tiveram sucesso na vida são aquelas que estão mais aptas a mudar, que estão mais disponíveis, que colocam sua cara à prova e estão dispostas a mudar. Mudar de tudo. Primeiro, mudar de mente, a mentalidade. Graças a Deus eu me tornei uma outra pessoa. Por quê? Porque eu mudei a minha mentalidade. Eu deixei de trocar a minha vida por horas trabalhadas e fazer aquilo que eu realmente gosto de fazer. Então, o que aconteceu? A minha vida mudou.
Ah, Luiz, mas mudou em que sentido? Em todos os sentidos. No sentido espiritual, no sentido almático, que é as emoções, que nós vamos falar nessa aula hoje de inteligência emocional, e principalmente a parte física. Eu comecei a cuidar da minha vida. Eu eliminei aproximadamente 22 quilos. Por quê? Porque eu estou cuidando da minha vida, da minha alimentação, do meu sono, da atividade física, das minhas empresas, da minha qualidade de vida, da minha família, enfim. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje? Que você tem que tomar uma decisão. Então, eu tomei a decisão de cuidar da minha vida. Então, todas as pessoas que estão decididas mudar de alguma coisa, isso realmente vai mudar todo o sentido, porque você vai colocar a sua cara à prova. Tem pessoas que passam a vida toda com um carro, 10, 20 anos com o mesmo carro, não troca de carro, não troca de casa, não troca de moto, não troca de trabalho, não troca às vezes nem de roupa, não é nem porque não tenha condições, porque a pessoa é muito apegada. Então, quando você começa a trocar, a mudar a sua ambiência, seus objetos, tudo isso você vai se colocar à prova e vai realmente fazer mais sentido. Por quê? Porque você vai crescer. Por que que eu já estou pensando, inclusive, em trocar de carro? Por quê? Porque o preço já passou muito tempo, eu tenho que crescer, eu tenho que colocar minha cara à prova. Ah, Luiz Henrique, mas eu não tenho que ter condições? Às vezes a condição vem no caminho. Às vezes a condição vem no caminho. Você não tem condição para fazer algo, mas a condição ela te encontra. Por quê? Porque você tomou uma decisão. E quando você toma uma decisão dessa, você coloca a sua cara à prova. Então, trocar de carro. Troque de carro, coloque uma data. Para quê? Para que quando você trocar de carro, você vai gerar uma energia a mais. Por mais que você não tenha condições de pagar, você vai arrumar um trabalho melhor, uma nova renda. Isso vai fazer você crescer. Bote data para trocar de casa, bote data para trocar de lugar, de ambiente que você mora, onde você vive. Mude as suas amizades. Por que tem que mudar as amizades? Porque tem amizades que não era para você estar andando mais. Elas estão barrando o seu crescimento. E se conecte com novas pessoas que estão no próximo nível, para que você possa realmente crescer. Não tem como você crescer fazendo as mesmas coisas. Então, quem toma decisões rápidas, essas decisões elas mudam o jogo. São as decisões que mudam o jogo, não é a condição. Às vezes você está com uma condição fraca, mas essa condição só está fraca porque você não está tomando uma decisão de crescer, de explodir na vida. Mas deixa eu te falar o segredo do que eu quero chegar. Mudando ou não, você já está tomando uma decisão. Como assim já está tomando uma decisão? Oxe, se você vai mudar de vida, é uma decisão. Mas se você não vai mudar de vida, você também está tomando uma decisão, só que é uma decisão negativa. Então, as decisões positivas são elas que vão fazer você crescer. Então, fazendo ou não, você já está tomando uma decisão. Então, o que que eu quero dizer para vocês hoje? Que vocês precisam ser fortes emocionalmente. Quando você se torna uma pessoa forte emocionalmente, sabe o que que acontece? Quem sabe o que que acontece quando você se torna uma pessoa forte emocionalmente? Ser forte emocionalmente vai refletir em todas as áreas da sua vida e vai fazer com que você realmente acesse lugares, mesas, conheça as pessoas que você jamais imaginou conhecer. Você jamais imaginou conhecer. Então, hoje eu vim falar para você só sobre isso, sobre os segredos, as chaves, né, da inteligência emocional. Por que inteligência emocional? Porque não somente emoções. A inteligência emocional, ela vem porque todos nós somos dotados de múltiplas inteligências. Existe a inteligência racional, que é aquela que você realmente a forma de você pensar, de agir, de decidir, de fazer cálculos, de consultar conhecimentos que você teve na escola, é a inteligência racional. Tem a inteligência espiritual, que é aquela que você consegue acessar Deus facilmente. Tem a inteligência emocional, que você cuida das emoções. Tem a inteligência financeira. Então, tem várias inteligências. Então, todos nós temos múltiplas inteligências. Mas hoje, vamos falar de forma especial sobre a emocional. Já falei de muitas da inteligência financeira. Maratona aí os vídeos aqui no Instagram ou lá no YouTube, que você vai encontrar muito conteúdo sobre isso. Então, o que que a inteligência emocional vai fazer com você? Ela vai fazer você ter domínio, governo e gestão. O que que é domínio? Dominar a sua vida, dominar suas emoções.
governar a sua vida e gerir o meio que você está inserido. Como assim? Imagina você está saindo de casa e você passou por você uma pessoa que você gosta muito, mas ela não falou com você. Aí você já ficou pensando mil coisas. Poxa, será que eu fiz para ela não falar comigo? Ou para ele não falar comigo? O que aconteceu? E isso já te rouba energia. Isso já faz com que você fique pensativo horas. E às vezes a pessoa nem lhe viu, foi só uma coincidência. Você fica gastando energia à toa e já perdeu o dia por isso. Então, gerir as emoções é entender que você não pode se abalar com qualquer coisa. Você tem que concentrar a sua mente, seus pensamentos, em coisas que realmente fazem sentido. Então, quando você toma essa decisão, você toma governo da sua vida e vai gerir tudo aquilo que está à sua volta. Lembre que a inteligência emocional ela não habita nesse corpo físico aqui. Por mais que as decisões ela venha de você, porque o seu corpo ele externaliza aquilo que a sua alma faz. Lembra, nós temos três dimensões: espírito, alma e corpo. O espírito é um elo que você se conecta com Deus. A alma é um campo de energia que permite você interligar o seu espírito com o seu corpo. Porque se você fosse ligar o seu espírito direto no seu corpo, o corpo não aguentaria. Então, a alma ela é um amortecedor do espírito para poder fazer esse elo. Então, na alma, na sua alma, ficam suas emoções, os sentimentos, aquilo que você realmente sente. E lembrando que emoção e sentimento é algo diferente, tá bom? O sentimento é o que você sente, a emoção é aquilo que você externaliza através do seu corpo. São suas atitudes. Então, a sua alma, ela precisa ser gerida emocionalmente. Porque às vezes quando a pessoa briga com você, grita com você, você já fica triste, perde o dia por isso. É porque você não está sendo inteligente emocionalmente. Por mais que às vezes não seja fácil ouvir esse tipo de coisa, ou alguém falar alguma coisa de você, inventar uma calúnia, não é fácil decidir isso, mas tomar essas decisões vai fazer você economizar energia e dedicar aqui a sua energia ao que realmente faz sentido. Então eu te convido essa noite para você ser um gestor das suas emoções. Escreva no seu caderno assim, ó: eu vou gerir as minhas emoções, eu vou governar as minhas emoções, eu vou dominar as minhas emoções. Então a inteligência emocional ela vai fazer o seu corpo andar onde tem que andar. Porque muitas pessoas elas procrastinam, elas ficam adiando as coisas. Elas tinham que fazer coisas hoje, mas elas não fazem, elas vão deixar para depois, para depois, para depois. Por quê? Porque a procrastinação, ela é do corpo e ela está roubando a sua alma. A sua alma quer produzir, a sua alma quer ir para academia, a sua alma quer fazer uma atividade, a sua alma quer abrir uma empresa, a sua alma quer um emprego novo, a sua alma quer viajar, mas o seu corpo fica procrastinando, deixando de fazer aquilo que realmente tinha que ser feito e isso vai te prejudicando. Então tem muitas pessoas que nem usam da inteligência emocional. Elas são guiadas simplesmente pelo cérebro. O que é o cérebro e o que é a alma? Que é a mente, né? No caso, a mente é um órgão da alma e o cérebro é um órgão do corpo. No seu cérebro está armazenado todas as suas informações, tudo que você fez, que você realizou, que você testou, aonde você foi, seus limites, sua coragem, seus medos, tá tudo registrado no seu cérebro. Só que dentro do nosso corpo existe uma extensão do nosso cérebro, que é o nosso intestino. O nosso intestino tem neurônios. Então tem muitas pessoas que são guiadas pelo estômago. Elas comem demais, elas comem qualquer doideira. E o que acontece? Esse deixar o seu organismo, o seu intestino lhe governar, por isso que tem muitas pessoas que estão perdidas. Ah, Luiz Henrique, tu tá falando que pessoas que comem errado têm. Como é que você tem preconceito? Não, não é preconceito. Eu tô falando que a ciência está dizendo pessoas que estão acima do peso, pessoas que não cuidam da sua alimentação, que não fazem atividade física, elas tendem a ser mais lentas. Por quê? Porque elas estão com o corpo inchado por causa do açúcar, por causa da gordura, enfim. Então tem pessoas que elas são guiadas pelo seu intestino e não pela inteligência emocional. Então quando você tem uma salada, um prato saudável, né?
um prato assim saudável, né, bem fitness, e um salgado bem gorduroso, e você opta pelo salgado gorduroso, é porque você não está tendo inteligência emocional. Não estou dizendo que você não deva comer, mas estou falando com constância, todos os dias, todas as semanas. Comer esporadicamente é uma decisão sua. Porém, fazer disso refeições é complicado. Então, quando você decide em comer algo gorduroso e comer algo saudável, é suas emoções que estão fazendo isso. Então, se você decide comer algo saudável, você fez o certo. Se você não fez isso, é porque o seu corpo que está mandando. Quando o seu corpo manda você estudar, quando a sua mente manda você estudar e seu corpo manda você ficar distraído assistindo televisão, você não está tendo inteligência emocional. Então, você precisa começar a tomar decisões que realmente fazem sentido para você. Por quê? Porque essas decisões negativas, elas vão te afundando. Às vezes, imediatamente, só que às vezes é a longo prazo. Então, eu te convido para você ser inteligente emocionalmente. Então, se você realmente for inteligente emocional, você vai dominar sobre tudo, todas as coisas. Tudo que você quiser, você pode se tornar, desde que você seja inteligente emocionalmente. Então, tem muitas pessoas que estão frustradas, estão depressivas, estão angustiadas, estão com ansiedade, porque elas não estão sabendo gerir as suas emoções. E isso tem feito elas tomarem decisões drasticamente ruins e cada vez mais elas estão se afundando nisso. Então, ser inteligente emocional, ele vai fazer com que você prospere em todas as áreas da vida. Luiz Henrique, o que é que te deixa forte hoje? Isso. Quem está no meu ciclo de amizades, quem convive comigo, sabe que eu sou uma pessoa forte. Não estou falando fisicamente, mas em todas as áreas. Por quê? Porque eu decidi que eu preciso ser inteligente emocional. Então não é qualquer coisa que me abala. Ah, então tu não chora? Lógico que eu choro. Eu choro na presença de Deus. Toda vez que eu vou orar, que eu me prostro perante Deus, eu sinto a sua presença. Não tem como não se emocionar. Mas você tem que ser forte. Não é qualquer coisa que pode te abalar. Então você precisa dominar as suas emoções. E lembre, as emoções elas não moram no seu corpo. Ela trans... como é que se diz? Ela está além do corpo, porque é um campo de energia. Então, a inteligência física, ela está no seu cérebro, que é a capacidade de você raciocinar e decidir coisas pela lógica, pela razão. Mas a inteligência emocional, ela vai fazer com que você releve todas as coisas, analise todos os prós e contras e seja mais assertivo. Lembre, comida, o que você come é emocional, as suas compras são emocionais. Muitas pessoas são endividadas porque elas não sabem gerir suas emoções. Elas compram por emoção. Ah, eu preciso comprar um iPhone novo porque a minha vizinha tem. É emoção. Porque se fosse uma decisão sábia, você ia analisar todas as oportunidades, saber se realmente é viável. Então, quando você toma decisões que realmente faz sentido, você precisa crescer. Então, as decisões, elas vão te mudar completamente. Por isso que eu estou te chamando sua atenção hoje. Olhe para esse tema. Se você não quiser, não fizer sentido para você, mas pelo menos fica aqui nessa live, anota o que tem que anotar e depois você vê se realmente faz sentido e coloque em prática. Por exemplo, tem um estudo, né, uma estatística que cerca de 180 mil pessoas morrem por ano só por causa do refrigerante. Ah, mas a minha vizinha morreu aqui, não foi refrigerante não, foi câncer de estômago. Refrigerante é uma das coisas que o refrigerante causa. Poxa, mas o refrigerante é tão bom depois do almoço, eu concordo com você. Mas quem é inteligente emocionalmente não vai ficar jogando qualquer doideira pra dentro, não. Eu até pergunto para você, se você tivesse uma Ferrari, um carro de 6 milhões de reais, você colocaria qualquer combustível? Você colocaria água? Você colocaria lama no tanque? E por que que você coloca qualquer doideira na sua boca? Lembre que você é mais importante que uma Ferrari, entendeu? Então, comida é emocional, compras de roupa, de bens materiais é emocional. Tudo você tem que ter sabedoria na hora de fazer.
Então, antes de colocar qualquer comida para dentro, pense duas vezes se você está comendo por emoção ou é por necessidade. Às vezes você acabou de almoçar e você quer fazer uma refeição por cima. Oxe, emocional. Às vezes não é nem fome, é sede. Você pode até se perguntar. Então, cuide do seu corpo, o seu corpo é o ativo principal. Então, as nossas escolhas emocionais, elas precisam ser mais fortes do que as lógicas. Então, quando você tem força suficiente para tomar uma decisão com clareza, você vai ter mais sucesso. Muitos dos seus relacionamentos que deram errado é porque você agiu sem inteligência emocional. Ter inteligência emocional vai fazer você recrutar pessoas. O que é recrutar pessoas? É você fazer a seleção das pessoas que andam com você, das pessoas que você se relaciona, das pessoas que você conversa. Tem pessoas que não era nem para você conversar, ficar perdendo tempo batendo papo no WhatsApp ou em qualquer outra rede social. Você fica conversando horas e horas, perde sono às vezes, e nem era você estar fazendo isso. Por quê? Porque você não está tendo inteligência emocional. Alguns molhos que você come, como o shoyu, que é puro sódio, ketchup, que é 85% de açúcar. Então, lembre que a forma com que você cuida de você, cuida do seu corpo, é a forma com que mostra que você é uma pessoa inteligente emocionalmente. O fato de você tomar essas decisões muda o jogo. Muda o jogo. Então, uma coisa que eu tenho que trazer clareza para vocês. A maioria das pessoas, elas ficam buscando algo que não existe em todos os lugares. O que que é isso? Felicidade. Tem pessoas que acham que felicidade é ter dinheiro, acha que a felicidade é ter uma pessoa do lado, acha que felicidade é ir para algum lugar, acha que a felicidade são as pessoas. A felicidade não é nada disso. A felicidade não habita em coisas, não habita em pessoas. A felicidade é você mesmo. Ou seja, quando você se descobre, quando você sabe a sua identidade, quando você sabe a sua identidade, o que acontece? Você é a pessoa mais feliz do mundo. Quando eu descobri quem eu era de verdade, para que eu fui chamado para o mundo, é aí que eu descobri qual é a felicidade. Então a felicidade não está em coisas, não está em pessoas, está em você mesmo fazer aquilo que você foi chamado. Usar dos seus dons para ajudar pessoas. E uma prova é que eu estou aqui. Toda semana eu estou aqui ao vivo, ensinando um tema novo, mostrando algo totalmente gratuito, porque eu estou cumprindo o meu propósito. Eu quero ajudar pessoas também a crescer da mesma forma que eu fui ajudado. Da mesma forma que eu estou crescendo exponencialmente, eu quero ajudar outras pessoas para gerar um batalhão de pessoas prósperas e que possam realmente impactar o mundo. Levantar uma geração de empreendedores, de empresários, de pessoas que pensam diferente, de pessoas que realmente tomam governo da sua vida e cuidam de você mesmo e vão cuidar das gerações futuras. Então, eu te convido para isso. Então, tome decisões. Pare de usar coisas contra você que te destrói. Pare de ficar jogando qualquer produto dentro de você. Lembre que você tem que cuidar do ativo principal. Então, a maioria das decisões que você tomou na vida foram pautadas por falta de domínio. Então, se você se machucou em um relacionamento, foi porque você não pensou, você não analisou, você não decidiu com inteligência emocional que era para se envolver com essa pessoa. Se você está devendo hoje, está com a sua conta negativa, é porque você não está tendo inteligência emocional na hora das suas compras. Você não está fazendo gestão das suas compras, você está comprando por emoção. E a prova é que se você olhar na sua casa agora, tem tanta coisa aí que você tem que você não usa, que você comprou apenas por emoção. Então, ter inteligência emocional, ele vai refletir em todas as áreas da vida. Então, comece agora a repudiar, a ter raiva mesmo de qualquer coisa que não faz sentido algum e coloca seu governo em prova. Então, qualquer coisa que te atrapalha, repudie isso. Repudie isso. Mesmo sem entender muito sobre inteligência emocional, no ano de 2014 eu decidi que o álcool não fazia bem para minha vida e eu repudiei isso. Então, esse ano completa 10 anos que eu não sei o que é bebida alcoólica na minha boca. Então, é uma decisão que mudou a minha vida. A partir daí, eu me tornei um atleta.
treino todos os dias, corro todos os dias. E isso realmente tem mudado a minha vida. E eu estou convidando você para fazer isso. Então, tudo que você acha que atrapalha a sua vida, comece a repudiar isso e o seu cérebro vai afastar você. Tem pessoas que estão há anos afundada no cigarro. Esse cigarro ele vai te dar um câncer no seu esôfago, nos seus pulmões, no seu estômago. Isso vai ser irreversível. Por que ficar se destruindo? Seja inteligente. Seja inteligente emocionalmente. Ah, mas é difícil largar o cigarro, é difícil largar a bebida, é difícil largar a obesidade, porque tem pessoas que comem demais é só por vício. Sim, substitua esse vício por outro vício. Todos nós, seres humanos, nós precisamos de vícios. Só que coloque vícios positivos. Se você é viciado em passar muitas horas na rede social, no seu celular, troca por uma leitura de um livro. Ah, mas é chato ler um livro, mas é só no começo, depois você vai gostar. Quando eu comecei a ler livros, eu achei chato também. Olha o tanto aqui, ó. Então eu leio toda semana um livro e eu até escrevi um livro, ó. Tá aqui, ó. De tanto eu ler, eu escrevi um livro. Então eu convido você para isso. Então, se você é viciado em comer demais, troca esse vício por estudar, troca esse vício por ir em uma academia, fazer uma caminhada. Você tem que trocar esses vícios, porque isso vai fazer com que você cresça. Então, ter inteligência emocional é saber tomar decisões corretas que vão dar um outro rumo para a sua vida. Só que o rumo que ela vai dar é um rumo crescente. Muitas das suas decisões, elas estão assim, ó. Você estava no alto e está agora assim, ó, descendo. Então, você precisa mudar, você precisa analisar. Toda semana você tem que analisar como é que está a sua vida. Que decisões você tomou que te fez crescer? Que decisões você tomou que te fez cair? E assim você vai evitando essas decisões negativas. Então pare de decidir pela lógica. A lógica vem do seu cérebro. Pare de decidir pelo seu cérebro. Decida pela sua alma, que é a mente e é decisões inteligentes. Então, toda vez que você sente algo e você não resolve, esse algo vai te prejudicar. Se você olha para alguém e sente raiva, essa raiva pode transformar-se em uma emoção e você pode fazer algo ruim. Então, faça uma pergunta. Por que quando eu olho para essa pessoa eu sinto raiva? O que aconteceu? Se perdoe, perdoe a pessoa, recomece. Então, quando você começa a pensar dessa forma, você está sendo inteligente emocionalmente e isso vai fazer com que você cresça. Isso vai fazer com que você evolua. Então, o sentimento, ele é uma interpretação da realidade. Você olha para a realidade e tem uma sensação. E a decisão com que você vai externalizar isso, que é a emoção. Então, o mundo real, ele é diferente do mundo ideal. O que é o mundo real? É o mundo onde acontece todas as coisas. Só que existe 8 bilhões de mundos ideais. O que é um mundo ideal? É o mundo que mora na cabeça de cada pessoa do mundo. É aproximadamente 8 bilhões de pessoas, então nós temos aproximadamente 8 bilhões de mundos ideais. Cada um pensa de um jeito, cada um vê as coisas de um jeito diferente. Isso é o mundo ideal, é aquilo que você projeta na sua cabeça. Mas às vezes o mundo real é diferente. Por exemplo, por mim, no mundo não existia fome, porque eu odeio a pobreza. Só que no mundo real isso não é possível. Nós sabemos que em muitos lugares do mundo, na nossa própria cidade, existe muita fome. Entende? Então, o mundo ideal, ele só acontece na sua mente. Então, muitas pessoas tomam decisões pautadas nesse pensamento ideal que não era para tomar. Não era para tomar. Quantos jovens morreram cedo porque no mundo ideal deles, eles tomaram a decisão de sair sem a autorização, às vezes, dos pais, sem os pais decidirem, sem os pais liberarem, e acontecer alguma coisa, e eles veio a óbito. Então, o mundo ideal, ele é perigoso. Então, tenha cuidado, que o mundo real é o que acontece de verdade. Então, as suas decisões, elas realmente fazem todo sentido quando você analisa, lê o mundo real de forma realmente que é para ser,
E você internaliza isso e entende isso e vai viver da forma que é para viver, porque senão você vai viver de forma aleatória. Cada pessoa tem um sentimento. Cada pessoa tem um sentimento e esse sentimento ele mostra a cabeça dela. Então, a forma com que eu me vejo hoje não é a forma com que eu me via há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, o Luiz Henrique era outro. Hoje eu sou outro. Por quê? Porque eu comecei a tomar decisões, eu comecei a mudar, a crescer. Um acontecimento que acontece comigo hoje, que eu tomo uma decisão, não é a mesma que eu tomava há 5 anos atrás. Por quê? Porque antes eu tomava decisões pautadas na lógica. Eu achava que era um super-herói. E hoje, pouca coisa vai me abalar. Então, tenha cuidado com isso. Então, aprenda a gerir suas emoções. E uma das chaves principais, um dos principais segredos da inteligência emocional, anota isso, ó, é dizer não. Como assim dizer não? Exatamente. Às vezes não, quase sempre você tem que dizer não. Lembra daquela pessoazinha que vai chegar na sua porta, toque, 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 ó, e vai pedir R$ 100 emprestado? E ela ainda vai dizer assim, ó, ei, é para pagar o meu talão, senão vão cortar a minha energia. Oxe, e o que você tem a ver com isso? A energia não é da casa dela? Não é ela que fez a dívida? Não é ela que tem que trabalhar para pagar? Não é ela que tem que prover? Por que ela vem jogar a responsabilidade para você? Diga não. Ah, Luiz Henrique, mas é ser muito ruim, a pobrezinha vai cortar a energia dela. E daí, a culpa é dela que não soube gerir suas emoções, gerir as suas finanças. Então, dizer não em alguns momentos faz todo sentido. Imagina que seu melhor amigo quer ir a uma festa na cidade vizinha e ele veio pedir o seu carro emprestado. Pediu o seu carro emprestado. Você, querendo ser bonzinho, você emprestou. No caminho, ele bateu o seu carro, mas ele não tem condição de arrumar. E aí? Não seria melhor ter dito não, ter continuado com a amizade e continuado com o carro? Porque você perdeu duas coisas: perdeu o amigo e perdeu o carro. Primeiro, que ele não vai pagar. Segundo, que você perdeu seu carro. Então, dizer não faz todo sentido, vai fazer com que você economize energia. Aprenda a dizer não para algumas pessoas que não fazem sentido algum você tomar decisões. Porque quando você, por exemplo, emprestasse o dinheiro para sua vizinha que não conseguiu nem cumprir as condições básicas, que é pagar um talão de energia, ela vai lhe pagar o dinheiro emprestado? Não vai. Então, seja inteligente emocionalmente, porque quando você faz isso, você economiza energia para prosperar em outras áreas. Então, ter inteligência emocional vai fazer você tomar decisões rápidas. Quantos de vocês estão no mesmo emprego há 10 anos, 20 anos, 30 anos, fazendo as mesmas coisas, não cria nenhuma estratégia diferente? Eu não me mantenho mais do que um ano em um ambiente que eu não estou crescendo. Eu analiso o ambiente, se não for um ambiente de crescimento, eu nem entro. Nem entro. Porque não faz sentido eu perder minha energia. Não faz sentido. Então, eu te convido para tomar decisões emocionais. E essas decisões realmente ela vai mudar o jogo, porque vai ser com a mente. Vai ser com a mente. Você não vai tomar decisões de falar com a boca, você vai tomar decisões na mente. E essa decisão na mente vai colocar você em outro nível. Porque se seu corpo ele governar, se seu corpo ele governar a sua vida, você vai fazer doideira. Então, eu já vou até passar aqui ó, um desafio para vocês. Anota aí no seu bloquinho aí uma lista de algumas coisas que a partir de agora você vai começar a dizer não para a sua vida ter mais sentido, para a sua vida ter mais crescimento. Porque quando você fica toda hora falando sim para tudo enquanto, sim para todo mundo, vai acontecer tanta coisa ruim na sua vida. Então, tem muitas coisas que te roubam energia. Redes sociais demais. Tem muita gente que é viciada em rede social. Tem pessoas que são viciadas em jornal. Tem pessoas que são viciadas no próprio trabalho. Tem pessoas que são viciadas em atividade física. Quer dizer que até atividade física demais é prejudicial, sim. A Bíblia fala que tudo que é demais faz mal. Então, pense nisso. O que, é que você está fazendo demais que te faz mal? Dizem que mais rede social é tão bom, eu concordo, mas governe para você passar só 10 minutos por dia.
O restante do tempo fica estudando, aprendendo alguma coisa, assiste um vídeo, assiste uma aula como essa que te desperta, que faça você aprender de verdade, que faça você ver que você precisa mudar de vida. Alguns anos, alguns meses atrás, eu estava com 108 quilos. Tinha dificuldade para dormir, para trabalhar, para me mover. E quando eu tomei uma decisão de cuidar da minha vida, a minha vida mudou. Eu já joguei fora aproximadamente 25 quilos, correndo, treinando. Isso em menos de um ano. Só fazem 10 meses. E eu te convido para fazer isso. Quando eu decidi mudar mentalmente, gerir as minhas emoções, as minhas empresas, os meus negócios, a minha vida pessoal foi para outro nível. Mas as pessoas, elas não querem aprender nada novo. Elas não querem colocar em prática nada novo. Elas ficam apenas debruçadas naquilo que realmente faz sentido. Quantas pessoas entraram nessa aula até agora e passaram cerca de 3 segundos aqui e nem sabe o que está acontecendo, nem sabe o que estão perdendo. Então, você que está comigo até agora está de parabéns e eu espero que você coloque em prática. Mas muita coisa está roubando sua energia. Tem pessoas que são viciadas em pornografia e isso realmente só faz a pessoa atrasar a sua vida. Tem pessoas que são viciadas em drogas, álcool, bebidas, em geral, fumos, né? Cigarros. Então, tudo isso está te roubando energia, está diminuindo o seu tempo de vida, está diminuindo sua produtividade. Eu não acredito que uma pessoa que ela fuma uma carteira de cigarro por dia, ela tenha resistência para fazer qualquer tarefa. As pessoas hoje elas só buscam dopamina barata. O que, que é isso? É um hormônio que nós temos que nos traz a alegria. E a dopamina barata é aquela que vem de forma instantânea. É a pior que existe. Todo projeto, tarefa, atividade que você for fazer e ela te der alegria instantânea, aquele êxtase instantâneo, o que, que acontece? Vai te atrasar. Vai te atrasar. Sabe por quê? Porque todo projeto ele tem que ser a longo prazo, porque são coisas investidas a longo prazo que realmente vai fazer a sua vida. Fico muito feliz pela mudança. Eu estou aqui sempre para contribuir, sempre, 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 sempre para contribuir. Então, comece a praticar. Use dos conhecimentos que você adquiriu para realmente transformar a sua vida. Não adianta também estar só assistindo essa aula e não colocar em prática. Seja forte nas suas emoções, crie projetos novos, visite uma cidade vizinha que você nunca visitou, vá num restaurante chique, coma uma comida diferente que você nunca comeu. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Faz uma economia e vai uma vez para o seu corpo entender que você merece o melhor. Você merece o melhor dessa terra. Se você ficar preso a pequenas coisas, você vai começar a não viver o que Deus quer que você viva. Às vezes você se contenta com a casinha pequena, mas Deus quer te dar um palácio. Às vezes você se contenta com uma bicicleta, com uma moto, e Deus quer te dar uma Ferrari, quer te dar uma limousine. Não se acomode com a vida que você tem. Comece a aprender coisas novas. Comece a desfrutar da vida que Deus está te proporcionando. Você não sabe quanto tempo você vai viver na Terra. Então aproveite. Ensine as coisas que você sabe para outras pessoas. Transborde. E entenda que você tem que buscar dopaminas caras. A dopamina é esse neuroativador de novidade que você busca sempre. E você pode encontrar isso em outros lugares. Cada vez que você acessa um lugar que você não acessou, você vai ter um insight novos, novas ideias. E isso vai fazer todo sentido para você começar empreendimentos. Então, você precisa ser inteligente emocionalmente. Quando você é inteligente emocional, automaticamente, quando você olha uma situação, você olha para aquela situação e diz assim: cara, eu não vou para aí porque isso vai me prejudicar. Ah, eu não posso tomar essa decisão assim porque isso vai me prejudicar. Você vai começar a pensar mais antes de agir mais. E essas decisões vão colocar a sua vida num caminho certo de crescimento. As pessoas estão buscando só coisas que levam para baixo. E eu te aconselho, você que é jovem, você que já está com a idade mais avançada, vai entender muito mais o que eu vou dizer. Aproveite agora
para estudar, crescer, testar, aprimorar e curta sua vida adoidado depois. Por quê? Porque as pessoas querem curtir a vida hoje, não querem estudar nada, aprender nada, querem só gastar, gastar, gastar o que tem e o que não tem, e não aprende uma nova profissão, não aprende uma nova habilidade, e vão viver escravos disso a vida toda. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou crescendo, crescendo, crescendo. No percurso, eu já estou desfrutando no limite que eu posso para me poder desfrutar doidado depois. Entende? É um investimento. Tudo é a longo prazo. Então, para você que está querendo mudar a sua alimentação, não mude radicalmente. Não pare de comer tudo que você gosta. Vá sendo gradativo. Eu sou mais rigoroso. Quando eu falei que não ia mais comer açúcar, eu simplesmente não como mais nada que tem açúcar. Mas tem pessoas que não conseguem. Então vai tirando gradativamente. Entendeu? Se você é viciado em chocolate, que a maioria do chocolate não é chocolate, é só açúcar, vai aumentando o percentual de cacau, por exemplo. Tem marcas de chocolate que vende 50% cacau, 60%, 70%, vai subindo. E você vai ver que, na verdade, você nem gostava muito de chocolate. Você gostava do açúcar que estava nele. E do sal, porque tem os dois ingredientes. Tem pessoas que dizem que gostam de café, mas elas nem gostam de café. Elas gostam do açúcar do café. Eu gosto de café, porque eu tomo café sem açúcar, entende? Então, não mude sua alimentação radicalmente. Se você come comidas muito gordurosas, vai diminuindo gradativamente. Se você quer começar uma atividade física, não queira ser exagerado e fazer atividades físicas muito intensas. Se você quer ser um corredor como eu, começa caminhando e vai aumentando gradativamente. Se você gosta de academia, não chega lá quebrando tudo, vai devagar, faz uma bicicleta, levanta uns 2 pezinhos ali e vai aumentando gradativamente. E sem dúvida você vai gostar disso. Você vai gostar disso. O seu cérebro ele precisa ter nojo de coisas que te prejudicam, coisas que te fazem mal. Porque se você não tiver, você vai continuar na mesma e vai ser um futuro triste. Então, o seu eu do futuro ele vai agradecer toda decisão positiva que você toma hoje. Tem pessoas que são tão viciadas em coisas negativas que é uma simples mastigação ela não consegue fazer direito. Tem pessoas que só engolem a comida. Lembrando que o intestino não tem dente. Entendeu? Então, até numa decisão como essa, você tem que ser inteligente emocionalmente. Pensar que uma digestão mais saudável vai te dar mais qualidade de vida. Porque pessoas que comem, fulano de tal teve um câncer de estômago e ele não bebia bebida alcoólica, ele não fumava. O que aconteceu? O simples fato de comer rápido demais. Então, você tem que mastigar os alimentos, sentir o gosto. Tem pessoas, por exemplo, que comem demais só porque elas comem rápido. O seu cérebro ele precisa de no mínimo 25 minutos de refeição para ele entender que é uma refeição. E a pessoa come logo ali em 1 minuto, 5 minutos. Por isso que repete tantas vezes, porque daqui que os neurotransmissores do cérebro entendem que você fez uma refeição, você já comeu 4 vezes. 4 vezes. É só tomar a decisão. Quando você toma essa decisão de parar, vai gradativamente. Se você come todos os dias, come uma vez por semana, depois come uma vez por mês. E logo, logo você vai parar de estar comendo tanta doideira. Por exemplo, uma banana já tem açúcar suficiente para você passar o dia inteiro. Aí você coloca açúcar no café, açúcar no suco, tem açúcar nos biscoitos que você come, tem açúcar no arroz. O arroz que você come tem açúcar. Se você não sabe, tem açúcar. E a pessoa ainda bota um monte de sal, aí piora as duas coisas, açúcar e sal. Então você tem que saber o que vocês estão comendo. Entendeu? Mas eu vou deixar de comer açúcar e vou comer agora adoçante, tomar adoçante. Piorou, adoçante é cancerígeno. Então, tome cuidado. Tome cuidado. Uma outra chave da inteligência emocional é o autogoverno. O que é o autogoverno? É você não ser guiado por suas vontades. Então tem muita coisa que eu não faço, que eu tenho vontade, mas eu não faço. Por quê? Porque não dá retorno.
não dá retorno. Eu não tomo nenhuma decisão por impulso, nenhuma. Todas elas eu analiso e decido sempre qual é a melhor, porque eu não tomo decisões guiado pela minha vontade. A minha vontade era de comer 10 vezes mais do que eu como, mas eu não como, eu decido comer só um pouquinho. Por quê? Porque eu sou inteligente emocionalmente. Eu não vou fazer essa doideira com o meu corpo. Não vou fazer. Então, ter autogoverno é você dominar suas atitudes. Entende? Por exemplo, jovens, bebe na festa e vai andar de moto. Tá tomando uma decisão inteligente? Pra que isso? Pra que isso? Então, muitas das suas vontades que você tem estão ligadas aos ambientes, às pessoas e os lugares que você vive ou já viveu. Por exemplo, se você fuma, é porque perto de você tinha alguém que fumava. Se você bebe muita bebida alcoólica, porque algum dia alguém perto de você fazia isso. Se você é procrastinador, não gosta de estudar, não gosta de trabalhar, não gosta de fazer nada, porque alguém perto de você fazia isso. Então, o ter autogoverno é você parar de decidir pelo que você tem costume e começar a usar a sua mente para tomar as decisões. Por isso que o tempo todo você tem que estar em novos ambientes, fazendo treinamentos, fazendo cursos, conhecendo novas pessoas, conhecendo novos lugares, para você crescer sem parar. Uma das maiores crises que eu tenho, por exemplo, uma das maiores que eu tenho, é a minha alimentação. Todos os dias é uma briga quanto à minha alimentação. Porque eu sou muito faminto e eu sempre gostei de comer muito. E eu tenho uma briga constante com isso. Então, quantas e quantas vezes eu quero comer alguma coisa que está na geladeira, mas eu acabei de fazer uma refeição. Eu vou lá na geladeira, abro a geladeira, olho para ela e digo assim, ó, não é fome, é sede. Aí eu vou lá e bebo um copo com água. E vou enrolando. E isso tem me trazido muitos benefícios. Muitos benefícios. Então é isso que eu tenho que dizer para vocês. Por exemplo, tem que parar de comer qualquer coisa. Antigamente, por exemplo, o leite era mais saudável, né? Que as pessoas tiravam da vaca. Hoje o leite vem numa caixa. E aquele leite de caixa, como é cancerígeno, porque tem tanto conservante. Então, a maioria das pessoas hoje, elas estão comendo emoções. Entendeu? Elas comem demais por quê? Porque estão ansiosas, estão tristes e desconta tudo nisso. Então comece a ser gestor da sua vida, tenha autogoverno, tome decisões que só vão fazer sentido para você crescer. É difícil ter inteligência emocional, é muito difícil, mas são as suas decisões que vão colocar você em níveis que você jamais imaginou. Hoje eu sou um atleta porque eu comecei a ser inteligente emocionalmente. Não daria retorno algum eu passar a vida inteira comendo igual um porco, acomodado e trabalhando demais. Hoje eu trabalho o tempo certo, curto minha vida todos os dias, me alimento bem, pratico atividade física, estou com a minha família, enfim, a minha vida está só 1000 vezes melhor, 1000 vezes mais produtiva. Eu te convido a começar a tomar essas decisões, tomar o governo da sua vida, fazer o que tem que ser feito. Acorda uma hora mais cedo, dorme uma hora mais tarde, por um tempo, né? Porque não pode fazer a vida toda. Estuda, ganha nova habilidade, ler livros, assiste muitas aulas como essa, se conecta com pessoas que fazem sentido e sem dúvida a sua vida vai mudar. Pare de se irritar com qualquer coisa. Estude mais sobre essa inteligência emocional que eu estou falando para vocês. Eu só estou dando um apanhado. Inteligência emocional é muito mais do que isso. Muito mais. Você precisa estudar, se aperfeiçoar. Ver que dentro de você tem crenças limitantes, tem bloqueios que evitam a sua prosperidade, evitam o seu crescimento. E tudo isso vem da inteligência emocional. Tem muitas pessoas que estão num trabalho não para cooperar, mas para competir. Tem pessoas que dentro do ambiente de trabalho ficam competindo com outros colaboradores para ver quem é o melhor, quem é o melhor, quem é o pior, quem não é. Você está num ambiente corporativo é para você cooperar, para você ser mais produtivo, para você dar uma nova cara a essa empresa. E que seja por um tempo, porque logo, logo tem que ser a sua empresa que tem que estar em jogo. Então, tome decisões, assuma o governo da sua vida, assuma as responsabilidades. Tenha autogoverno, comece a cuidar da sua vida.
tenha independência, procure o seu canto. Se você ainda é solteiro, busque um canto para você morar, independentemente dos seus pais, para você começar a crescer, ter responsabilidade. Arrume uma esposa que lhe ajude, ou arrume um marido que lhe ajude, e juntos montem uma família abençoada, porque esse é o princípio de todos. Deus nos deixou para frutificarmos e multiplicarmos, e é assim que você cresce. Só cresce quando você tem uma mulher forte do seu lado, ou um homem forte do seu lado. E quando os dois unem as forças, que isso gira uma turbina, eles se tornam imparáveis. Se tornam imparáveis. Então, você precisa fugir dos seus vícios. Precisa pegar esses vícios e colocar só coisa positiva, porque um vício é a fuga da realidade. Por que às vezes as pessoas fumam? Para se acalmar. Por que as pessoas bebem? Porque elas estão tristes ou zangadas demais. Entende? Tem pessoas que usam drogas para não dormir, tipo caminhoneiro. É para fugir da realidade. Então, você precisa cuidar mais de você. Precisa cuidar mais de você. Cuide do seu sono, cuide do que você come, cuide das pessoas que você convive, beba mais água, tenha mais qualidade de vida, enfim. Tome decisões que vão além da lógica e fazem você realmente prosperar e crescer. Eu quero que você veja o seu corpo como um escravo da sua alma. Os seus pensamentos que estão na mente que mandam no seu corpo. Não deixe o seu corpo dominar. Às vezes o seu corpo, a sua mente quer que você vá para academia de manhã cedo, mas o seu corpo quer dormir até tarde. A sua mente manda você ler um livro, o seu corpo quer ir para as redes sociais. A sua mente quer que você faça um curso e aprenda uma habilidade nova. O seu corpo quer assistir TV. Então, a sua mente quer que você faça uma atividade física, vá correr para a academia, fazer qualquer coisa. O seu corpo quer apenas descansar e comer mais. Então, tome decisões pautadas na sua mente e faça seu corpo ser um escravo dela. Só fazer aquilo que a sua mente fala, porque é assim que você vai se desenvolver. Então, diga com a sua boca assim, ó: eu sou um governante, eu sou o governante da minha vida. Eu domino sobre os meus sentimentos. Eu canalizo as minhas emoções. E sem dúvida você vai ser a pessoa mais próspera da Terra. Porque tudo acontece na sua mente. Tudo que a sua mente conceber, o seu corpo é obrigado a fazer. Se ele tiver escravo. Então tudo que eu mentalizo, o meu corpo ele traz à existência. Porque já é. Então, tudo que você anotou nessa aula, coloque em prática. E sem dúvida você vai explodir na vida. Seja um gestor da sua vida. Seja dominante. Certo? E se você ainda não comprou o meu livro, compra meu livro. Chama-se Alta Produtividade. Aprenda a gerir o seu tempo e atinja uma alta performance. Esse livro vai ajudar você a gerir o seu tempo. Fazer aquilo que tem feito, aquilo que precisa ser feito o mais rápido possível. Ok? Tem a versão física, tem a versão digital. Se você ainda não tem um curso de informática, por favor, se atualiza, aprenda tecnologia e nós podemos te ajudar. Nós temos a versão presencial e a versão online. Você assiste a aula pelo seu celular e pratica no seu computador, tá bom? Então, fiquem com Deus, um abraço. Obrigado por ficarem aqui até agora.